Será que é pecado um crente beber bebida alcoólica? Provavelmente você já teve essa dúvida, ou tem, não sei. Já ouviu muitas coisas por aí, alguns dizendo que sim, outros dizendo que não. Mas o que de fato a Bíblia nos ensina a respeito disso? E é sobre esse tema que nós vamos falar no 3D Contexto de hoje. Bora lá pro vídeo. Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro Contexto, né? Nesse quadro a gente pega alguns temas bíblicos ou versículos bíblicos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. Às vezes a gente pega alguma frase, alguma fala ou algum entendimento de alguém que postou na internet, alguma coisa aí, e a gente vem explicar aqui, contrapor ou argumentar alguma coisa sobre, né? Dentro das 4 linhas, né? De toda a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre bebida alcoólica. É lícito o crente beber bebida alcoólica, sim ou não? Antes de a gente entrar para o argumento bíblico, eu gostaria de falar a minha opinião particular a respeito desse assunto. Primeiro, eu sou totalmente contra o uso de bebida alcoólica, seja em menor volume, muito ou pouco, cerveja, pinga, essas coisas que o pessoal está inventando hoje em dia aí, gin, sei lá o que é esses negócios. Então, eu sou totalmente contra o uso de bebida alcoólica. Não acredito que é algo que deveria ser liberado como é. Na verdade, existe um lobby, né? Existe uma indústrias que ganham muito dinheiro com isso. Eu acredito que, na verdade, bebida alcoólica deveria ser proibida, assim como as outras drogas, né? Existem as drogas lícitas e ilícitas, aquelas que podem ser comercializadas, e na minha opinião, a bebida alcoólica ela deveria entrar no mesmo nível das outras drogas, visto o dano e o mal que ela traz para a sociedade como um todo. Se você pegar alguns dados aí, colocar no YouTube, no Google, no YouTube não, né? No Google, escrever aí os prejuízos de consumo de bebida alcoólica, né? Quais são os prejuízos e tal. Vão aparecer muitas referências, muitos prejuízos para quem ingere bebida alcoólica, né? Que é quem consome bebida alcoólica. Se você pesquisar aí causas de acidente de trânsito, você vai ver que bebida alcoólica é uma das maiores causas, né? Alguns anos atrás liderava esse ranking de causas de acidente de trânsito. Quando ele pergunta lá, poxa, qual é a maior causa de acidente de trânsito nas rodovias? Pessoas que dirigem embriagadas, né? Não é o álcool que dirige, né? Senão a gente está personificando a bebida e culpando a bebida. Não, é a pessoa que ingere, a gente sabe disso. Mas a influência alcoólica, ela é muito presente nas desgraças que acontecem na sociedade, mundo afora e por aí. Outra coisa, quanto dinheiro o governo tem que investir para reparar danos causados pelo uso de bebida alcoólica? Quantas famílias são destruídas por conta do consumo de bebida alcoólica? Quantos jovens eles passam a entrar no mundo das drogas ilícitas através dessa porta aberta que é o consumo de bebida alcoólica? Então, se a maconha ela é a porta de entrada para as outras drogas mais pesadas, com certeza o álcool ele é interior. O álcool ele é anterior à maconha, né? Então ali já os primeiros contatos com a bebida ali na adolescência, na juventude, com certeza elas podem levar ao uso de drogas mais pesadas, por assim dizer. Bom, isso aí, você pesquisando na internet, você pode encontrar tudo isso, né? No Google tem tudo, na internet tem tudo, né? Tem qualquer coisa, na verdade, mas qualquer pesquisa que você faça nesse sentido, você vai encontrar um prejuízo muito grande para quem consome bebida alcoólica. Então, assim, minha opinião particular, eu sou totalmente contra qualquer tipo de bebida alcoólica nesse sentido. Deveria ser criminalizado, deveria ser proibido a venda e o consumo, enfim. Fecha parênteses. Eu preciso dizer agora que a minha opinião não é a opinião da palavra de Deus. A minha opinião particular, ela não... nesse caso... ela não está 100% baseada no que a Escritura diz. Depois você pode fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, uma reflexão no final, vocês vão me entender. O que eu quero dizer nesse momento é que eu não posso pegar aquilo que eu não gosto e trazer para a verdade bíblica. Eu não posso pegar uma experiência pessoal ruim e falar que aquilo é pecado porque a experiência que eu tive com aquilo foi ruim. Ou a experiência que todos nós convivemos, né? Você conhece uma pessoa que vive no mundo do alcoolismo, da embriaguez, da bebedeira, tem familiares, tem pessoas, talvez, se você congrega em uma igreja, né? Você deve lidar com pessoas que estão lutando contra esse tipo de vício e pessoas que perderam tudo por causa disso. E a primeira advertência é, eu não posso pegar esse meu pensamento particular a respeito desse assunto especificamente e falar que a Bíblia condena o consumo de bebida alcoólica. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar que é pecado bebida alcoólica porque eu
não gosto, ou tive experiências ruins com isso, ou conheço pessoas que teve experiências ruins, ou na maioria das pessoas que eu conheço que se envolveu com bebida alcoólica, não conseguiu sair, teve problemas, enfim. Vocês entendem? A minha opinião particular não é uma verdade bíblica e eu preciso ser honesto biblicamente quanto a esse assunto, tá bom? Então, a partir de agora, vamos para o texto bíblico. Eu quis deixar minha opinião em primeiro lugar, porque o vídeo é meu, eu gravei, eu faço do jeito que eu quiser. Mas agora a gente vai para o que a Bíblia diz. Então vamos lá. Desde o Antigo Testamento, a gente vê que o vinho, especificamente, ele está presente no povo desde que o mundo é mundo, do Oriente Próximo, em todos os lugares, não somente em Israel, mas o consumo de bebidas, ele é presente na maioria dos povos, por assim dizer. Tem festança de reis, enfim, tem bebida alcoólica, tem embriaguez e tudo mais. Se a gente for lá para Gênesis 9, a gente vai ver que Noé, quando ele desce ali da arca, né, ele já planta uma vinha e ali ele já fica embriagado, né, e ele fica nu, fica pelado ali, os seus filhos veem a nudez dele, não é isso? Inclusive até um texto meio polêmico ali, né, sobre que viram a nudez de Noé, enfim. Mas acontece que a gente já vê ali essa tendência, né, da humanidade para se entregar à bebida fermentada, ao suco da uva, não, né, ao vinho. O que parece que se tornou algo comum, né, dentre os povos. A gente vê um outro texto, né, vou sempre dando uns saltos aqui na palavra de Deus, mas a gente vai chegar no entendimento bíblico, por assim dizer, né, segundo aquilo que eu entendo biblicamente, lógico. Em Levíticos, no capítulo 10, versículo 10, versículo 10 não, versículo 8, Deus fala sim para Arão. E essa é a primeira vez que Deus fala, acho que a primeira e única vez que Deus fala diretamente com Arão, né? Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, olha que interessante. Deus vai e fala para Arão diretamente que, enquanto em serviço na tenda do encontro, eles não poderiam beber nenhum tipo de bebida fermentada, não vinho, nada. Mas você vê que fora do serviço não há uma proibição, mas há uma proibição explícita aqui a Arão e os filhos dele, que não deveriam consumir ou beber vinho ou qualquer outro tipo de bebida fermentada. Até porque isso poderia prejudicar o trabalho deles na tenda do encontro, no Santo dos Santos, no serviço ao Senhor e ao povo de Deus. Mas esse mandamento ele não é somente para aqueles que vão servir, né, ali no templo, ou no tabernáculo, ou aos sacerdotes, por assim dizer. Você pode lembrar daquela passagem que Ana, né, mãe de Samuel, que viria a ser mãe de Samuel, está ali no templo chorando ali e apenas mexendo os lábios em oração. E o sacerdote Eli, ele já olha para ela e diz o seguinte: olha, abandona esse vinho, você está aí toda bêbada aí e tal. E ela fala para o sacerdote Eli: não estou bebendo, não tô bêbado, não, estou angustiada assim e tal. Ou seja, a gente já vê que até mesmo para o sacerdote Eli, ele dá uma ordem para aquela mulher: olha, você não deveria estar embriagada, abandone o vinho. Já é visto como algo ruim a embriaguez desde o Antigo Testamento. Quando nós vamos ali para Provérbios, a gente vê ali, né, a literatura de Provérbios, a literatura sapiencial, né, o gênero literário de Provérbios. Ou seja, são conselhos que ele nos dá para viver uma vida sábia, para termos uma vida, vivermos em sabedoria. E o que o Salomão, que é o autor de Provérbios, ele está falando a respeito da bebida fermentada ou do vinho, da embriaguez e tudo mais. Em Provérbios, no capítulo 20, versículo 1, fala assim, ó: o vinho é zombador e a bebida fermenta, e a bebida... Nossa. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então guarda essa palavra: não é sábio deixar-se dominar por eles. Mas aqui o Salomão ele continua a dar conselhos, né? Quando a gente vai para o capítulo 23, versículo 20, ele diz assim, ó: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Ou seja, não é somente o conselho agora para não se embriagar, mas também ele está falando: não ande com quem se embriaga. Uma coisa vai levar a outra, né? O pessoal fala: andorinha que anda com morcego, amanhece de cabeça para baixo, não é isso? O versículo 29 desse mesmo capítulo 23 continua falando assim: de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Né? Ou seja, e os ferimentos desnecessários? E de quem são os olhos vermelhos? Dos que demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Então, o Salomão aqui, o autor de Provérbios, ele já está nos dando um caminho de sabedoria aqui. Olha, você que vai ficar se embriagando, você vai ter dor desnecessária. Você vai se afundar em tristeza, em angústia, em mágoas, em choro. Então, não é um caminho de sabedoria ir por esse lado da bebida.
E no capítulo 31, verso 4, ele também diz: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Ou seja, o que ele está falando aqui é que a bebida, de fato, ela pode te atrapalhar no exercício correto, se você exerce algum cargo, ou seja, vamos esquecer do cargo aqui, mas se você tem uma função nobre diante de Deus e das pessoas, o uso de bebida alcoólica pode influenciar na sua função. É mais ou menos aquilo lá que Deus fala para Arão que ele não deveria beber quando ele for entrar na tenda do encontro. Quando a gente vai para Isaías no capítulo 5, versículo 11, dentre muitos versículos que existem a respeito desse tema, Isaías fala assim, ó: ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Ou seja, já está havendo uma advertência um pouco mais explícita ao consumo de bebidas alcoólicas. Beleza. Até aqui a gente conseguiu entender que não é visto como algo bom o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente a embriaguez. A pessoa se embebedar, a pessoa andar com quem se embebeda e tudo mais. Mas existe um termo que é revelação progressiva. O que é isso? A forma como Deus vai se revelando ao longo de toda a Bíblia. Ele não entrega toda a revelação, quem ele é, ou os seus planos, suas vontades, apenas no início da Bíblia, mas em toda a revelação. De modo que de Gênesis a Apocalipse está contido toda a revelação que Deus quis nos revelar. E se a gente parar só em um ponto, eu gosto daqui, a gente corre o risco de não ter o entendimento correto e completo daquilo que Deus quis nos falar. E quando nós vamos para o Novo Testamento, fica claro uma coisa pra gente. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, versículo 9, vamos ler o versículo 9. Paulo ele já deixa explícito, claro, sistemático, bruto, ele já vai com os dois pés no peito e ele já deixa claro. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, ele deixa especificamente claro aqui, os alcoólatras não herdarão o reino de Deus. Já não é algo que Deus rejeita, uma prática que não é vista com bons olhos, um conselho, olha, não faça isso. Não. Agora ele está colocando, está claro aqui para nós que quem é alcoólatra, quem o seu desejo está para o álcool, para o vinho, para a bebida fermentada, não herdará o reino de Deus. Então fica claro aqui que a embriaguez, de fato, ela é pecado. E a embriaguez ela está sempre associado a práticas que são vergonhosas, a comportamentos impróprios. Quando a gente vai para a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o próprio apóstolo Paulo ele fala assim, não é Tessalonicenses, não, é Efésios 5, 18. Paulo fala assim, ó: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando louvores de coração ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo ele dá um antídoto. Qual é o antídoto para a embriaguez? Olha, não se deixem, não se embriaguem com vinho, mas vocês devem se encher do Espírito Santo. Por quê? Aqueles que se embriagam com vinho, ele perde totalmente o seu controle, ele perde o autocontrole. E o ensinamento bíblico para nós é que nós não venhamos andar descontrolados, perdendo a consciência, sendo dominados por outra coisa, a não ser sendo controlados, dominados, ser cheios do Espírito Santo. O álcool e a bebida alcoólica fazem a gente perder o senso de conveniência, o senso da própria consciência, né? Faz a gente perder, a gente não, mas aqueles que consomem, perder totalmente o sentido. E não é essa a vontade de Deus. O desejo de Deus é que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, que nós passemos a ser controlados não por uma influência alcoólica, pelo domínio alcoólico, nada disso, mas sermos controlados pelo Espírito Santo, que não vai nos levar à devassidão, não vai levar a comportamentos impróprios ou até mesmo a atitudes descontroladas, muito pelo contrário. Quando nós formos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar fruto em nós. Que fruto é esse? Domínio próprio. Mansidão, paz, temperança, benignidade, longanimidade, que são os frutos do Espírito que são mencionados lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Mas a pergunta que fica é, tá bom, eu já sei que embriagar é pecado, mas e beber aquele copinho de vinho? E beber aquela tacinha? E beber aquela latinha? E aí? Bom, lembra no começo do vídeo que eu falei que eu tenho uma opinião particular a respeito do consumo de bebida alcoólica? E necessariamente a minha opinião particular, ela não é a verdade bíblica. Bom, é isso. De fato, sendo objetivo, claro e direto, a Bíblia não diz que consumir bebida alcoólica é pecado. De fato, a Bíblia ela é clara em condenar a embriaguez e os motivos pelos quais essa prática é condenável. Mas beber, de fato, uma lata, um copo ou uma taça, o que quer que seja, que não vai levar você ao estado de embriaguez, de perda de consciência, e fica até difícil como que você vai mensurar quando você está embriagado ou não.
né? É algo muito subjetivo, que vai de cada um, por exemplo, alguém só de sentir o cheiro já fica com a bochecha rosa. Outros tem que tomar sei lá quantos para começar a ficar embriagado. Então, assim, é muito subjetivo isso, muito relativo, mas o que eu não posso fazer é impor a minha opinião pessoal dentro da palavra de Deus. Eu preciso ser honesto biblicamente quanto a isso. De fato, a Bíblia não proíbe esse tipo de consumo. O que o pessoal fala de consumo social, né? Como eu sei que ela não proíbe? Quais os textos eu olho para a palavra de Deus e entendo que ela não proíbe? Primeiro texto, João capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E aí, as pessoas que assim como eu, não são a favor do consumo de bebida alcoólica, vão falar o quê? Ali não é vinho, é suco de uva. Mas é improvável. Improvável não, mas é muito difícil usar argumentos para provar que aquilo não é vinho. Que o que Jesus transformou ali não é vinho, mas suco de uva. Irmãos, assim, é muito fora da curva esse tipo de argumento, justamente por causa da cultura da época. E quando fala que o vinho acabou, né, aquela palavra ali, oinos, né, fala ali que não é suco de uva. E é muito comum nos casamentos ter o consumo de bebida alcoólica, não embriaguez. De fato, ali em Caná da Galileia, muito provavelmente não estava acontecendo ali uma embriaguez em massa, mas o consumo sim de vinho, com certeza tinha acontecido. Por quê? Embora toda a palavra de Deus ela traz esse apontamento como embriaguez como algo ruim, e nós vimos que não é só algo ruim no Antigo Testamento, algo deve ser evitado, mas nós vimos também na revelação progressiva, em todo o contexto, e no Novo Testamento principalmente, Paulo sendo objetivo no que diz respeito à embriaguez, ele diz, é pecado, não herdará o reino de Deus. Entretanto, o vinho, o consumo, né, de vinho ali e a presença do vinho nas festas simbolizava alegria, né? Olha aqui o Salmo 104, verso 15, diz assim, ó, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Vamos ler o 14. Ó. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Quais alimentos? O vinho que alegra o coração do homem, ou seja, há um entendimento que o vinho, ele alegra, a presença do vinho ali naquelas festas tem também um símbolo de alegria, por isso que não pode faltar vinho na festa. Embora os vinhos, muitas vezes eles eram 2/3 água, 1/3 vinho, então há ali uma mistura, né? Eles temperavam ali para se eles queriam mais teor alcoólico, menos teor alcoólico, mas o fato é que não podia faltar vinho, e quando Jesus transforma, né, pega a água e transforma em vinho, era de fato vinho, pessoal. Não dá para ficar argumentando, porque colocar as nossas opiniões e gostos e experiências no mundo moderno que nós vivemos, onde as pessoas de fato são entregues, e todos aqueles argumentos que eu coloquei no começo do vídeo, é de fato uma realidade moderna. Eu não posso pegar a cabeça moderna aqui e colocar lá no texto bíblico. Eu tenho que vir de lá para cá. E é uma realidade que você tem que aceitar e engolir. Que naquele contexto lá era comum, era cultural daquela época. Você pode argumentar, não, mas a nossa cultura é prejudicial, assim, as pessoas não têm o controle, tudo. Beleza. O que nós não podemos falar é que a Bíblia fala que consumir é pecado. O que nós podemos falar é que a embriaguez, de fato, ela é. Então, o vinho, ele tem essa finalidade, né, de trazer ali, de alguma forma, alegria, né? Alguns vão falar, não, mas hoje o Espírito Santo, ele é a nossa alegria, então não precisa mais de vinho. Tá bom, amém. Só não pode falar que o consumo de vinho é pecado, só isso. A embriaguez é pecado, o consumo, vou colocar aqui consumo social, né? Olha aqui que Salomão também diz, Salomão que fala a respeito da embriaguez, ele dá conselho, não é sábio que a pessoa se embriague, não é sábio tal isso, mas olha o que ele fala também aqui em Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ele não está falando do consumo, mas ele está falando de o celeiro está cheio de. Então, o que o Salomão está falando? Olha, honre ao Senhor, né, que os seus barris transbordarão de vinho. Ele não coloca aqui agora numa conotação negativa, mas ele fala como se fosse algo bom, algo de prosperidade, algo que, pelo fato de você honrar ao Senhor, ali haveria muito vinho no seu celeiro, né? Lembrando que é conselhos, não é promessa. Amém? Quais outros versículos nós podemos mencionar aqui? Mateus, no capítulo 11. Olha só que Jesus está dando ali um xingo na galera a respeito de João Batista, falando aquele tanto de coisa, né? Do versículo 7 em diante, Jesus está falando a respeito de João Batista, porque João Batista manda 2 discípulos irem até Jesus e perguntarem para ele, mestre, é você mesmo, nós estamos aguardando, então tem que esperar outro. E aí Jesus fala para ele, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e tudo mais. E aí depois Jesus ele vira para a multidão e ele começa a falar a respeito de João Batista. Ele vira para os fariseus, para os religiosos e começa a falar a respeito de João Batista. Ele diz assim no verso 18, Mateus capítulo 11, versículo 18. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio.
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Na Almeida, né, vai falar assim, aí está um comilão e um bebedor de vinho. Ou seja, olha o que eles chamavam Jesus. João Batista, Jesus falou o seguinte, ó, João Batista veio aqui, ele jejuava, ele não bebia vinho, ele era meio diferentinho, e vocês chamavam ele e falavam que ele tinha demônio, que ele era meio estranho. Mas agora vem o Filho do Homem normal, estereótipo comum. Né? Aí vocês ficam me chamando de comilão e beberrão, ou seja, bebedor de vinho. Gente, olha, a ofensas que eles faziam para Jesus. Ele estava falando para ele, olha, não estava impondo algo sobre Jesus, mas falando de fato o que eles faziam. Esse aí é bebedor de vinho, ele bebe vinho. Então as próprias pessoas que iriam criticar Jesus usavam uma prática que Jesus provavelmente fazia, e pelo fato fazia, que era beber vinho. O que era comum para os judeus. Lembrando que sempre a condenação era da embriaguez, tá bom? Não estou falando que Jesus ficou embriagado, jamais, porque senão eu estaria falando que Jesus pecou. E a própria palavra de Deus vai contra esse tipo de fala. Jesus nunca em nenhum momento pecou, ele é santo, perfeito. E por isso ele pôde morrer pelos nossos pecados, e nós podemos confiar nele para ter a vida eterna, confiar na nossa vida, ele crer. Amém? Então, mas provavelmente Jesus bebeu vinho sim. Senão, os próprios opositores de Jesus não estariam xingando ele por causa dessa prática. Gente, está escrito aqui, não tem para onde fugir. Quando a gente vai lá para Atos, no capítulo 2 também, quando o Espírito Santo desce, e ali eles começam a falar as maravilhas de Deus e tudo mais, uma das críticas contra os discípulos é que eles estavam bêbados. E olha o argumento de Pedro para falar que não estavam bêbados. Aqui no versículo 15. No 13 eles falam, eles estão bebendo vinho demais. E aí no 15, Pedro fala assim, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ou seja, olha, não pode estar bêbado, não é porque a gente não bebe, mas é por conta do horário. Olha só o que Pedro está falando. Ele não está respondendo, gente, a gente não bebe, vocês estão ficando loucos. Beber é pecado. Não, é suco de uva. Não, ele está falando o seguinte, gente, está cedo ainda. Ainda são 9 horas da manhã. Tem um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, se eu não estou enganado, versículo 7, que fala assim, Paulo falando, né? Pois os que dormem de noite, e os que se embriagam à noite. O que ele está falando? Provavelmente era o costume da época. O pessoal se embriagar à noite, beber vinho à noite. Então, por isso que o argumento de Pedro era, gente, é de manhã. Porque o costume é beber à noite. Então, ele não diz, nós não bebemos. Ele apenas diz, ainda está cedo. Outro argumento é o próprio conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 23. E Paulo fala para Timóteo, não continue beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, galera, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fez ali, deu um conselho para Timóteo, olha, toma vinho também por causa do seu estômago. Era, como eu disse, não é comum as pessoas misturarem água com vinho nas refeições e escolher aí se quer mais teor alcoólico, menos teor alcoólico e tudo mais, né? Tipo como fosse aqueles litrinhos de groselha, né, que a gente compra no mercado, e se mistura com água, faz suco e tudo mais, compra concentrado, daí vai misturando, dura um mês, pode tomar todo dia uma colherzinha de groselha e 1 litro de água, vira um suco. Então eles faziam isso também, só que com vinho. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar das características dos obreiros, dos presbíteros e diáconos, a gente vai ver ali 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, em Tito também, a gente vê que o apóstolo Paulo ele usa o termo não dado a muito vinho, ou seja, que não é dado a muito vinho, ele não fala assim, que não bebe nem um pouco, mas ele diz, o obreiro, o presbítero, vamos ler lá, senão aí eu falo ips literis, vamos lá, aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, diz assim, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, tal. Ou seja, ele não diz, não pode beber, ele diz, não deve ser apegado ao vinho. Em Tito, no capítulo 2, fala assim, semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Ou seja, mais um conselho de Paulo, ensine as mulheres a não serem escravizadas a muito vinho. Isso não quer dizer você não pode beber nada, mas apenas você não pode deixar que essa prática domine sobre você. Então, o que parece é que sim, de fato, a Bíblia não proíbe o consumo pequeno de álcool.
Não existe essa proibição na palavra de Deus. E se parar para pensar, isso é comum, isso é em algumas práticas que a Bíblia condena como pecado, a gente pode ver esse tipo de perda de controle. Como assim? Por exemplo, a Bíblia nos orienta a descansar, mas a preguiça é pecado. Você entende? Uma coisa é descanso, outra coisa é preguiça, mas as duas elas podem ali se misturar em algum momento. Poxa, eu quero descansar. Ou seja, a preguiça ela é o descanso, só que levado ao extremo. Quando você quer descansar muito e não quer fazer mais nada e não consegue depois fazer mais nada, é preguiça, é condenado como pecado. A Bíblia nos orienta a alimentar. Deus deu os frutos para os homens comer e tudo mais, mas a gula é pecado. Você entende que... e assim a mesma coisa na bebida alcoólica. O consumo de álcool não é visto como um pecado nas escrituras, mas a embriaguez é. E assim você pode achar outros exemplos para você comparar. Agora, quando que o consumo de álcool, o consumo de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica pode se tornar pecado, mesmo que a gente não caia na embriaguez? Mesmo que você não caia na embriaguez, no caso. Ou quem queira tomar, né? Olha que Romanos 14 fala. Depois você dá uma lida em Romanos 14 inteiro, mas eu vou vou ficar aqui só no versículo 19 em diante. Quando que se torna pecado o consumo de bebida alcoólica, mesmo que a gente ou você não caia na embriaguez? Versículo 19 do capítulo 14 de Romanos. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ou seja, tudo que você vai fazer, pense que você vai produzir paz e vai edificar as pessoas que estão à sua volta. Não destrua a obra de Deus, versículo 20, por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Meu Deus. Então o que Paulo resolveu para nós aqui? Olha, a discussão era, pode comer comida sacrificada aos ídolos? Pode comer. E Paulo fala assim, tem algumas pessoas que eles vieram de contextos onde eles praticavam esse tipo de coisa. E talvez se você, na sua liberdade, você fizer na frente dele, ele vendo, você pode induzir ele ao pecado. Você pode induzir ele ao erro, porque na consciência dele, ele está pecando de fato. Entende? Isso fere a consciência do outro, não a sua consciência. E Paulo fala aqui, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Então, nas suas atitudes, você tem que preocupar, cara, se eu fizer isso, eu vou estar edificando meu irmão, ou eu posso induzir ele ao pecado, induzir ele à queda. Então, por exemplo, vamos trazer agora para esse tema que nós estamos conversando aqui. Existem pessoas que elas lutaram ou travaram batalhas ferrenhas contra o vício do alcoolismo. Dentro desse tema só que nós estamos falando. Existem pessoas que a família foi destruída, e a pessoa, Deus restaura ali, mas a pessoa ainda está na luta. Você talvez tenha liberdade de entender que de fato beber não é pecado. Mas se você convida esse irmão para ir na sua casa, ter um momento de comunhão, de igreja e tal, e você bebe na frente dele, ele entendendo que aquilo não é pecado, ou sendo influenciado e beber junto com você, e ele retornar à sua prática antiga, voltar, induzir ele ao engano, ele não tem a mesma fé que você, ele não tem a mesma consciência que você, não tem a mesma maturidade que você, e você induz ele a essa prática, você está pecando. Porque você induziu o seu irmão à queda. Entendeu? Então, se for, você entendeu que não é pecado, mas por causa da consciência do seu irmão, você vai evitar fazer isso. Eu até aconselho, né? Eu vejo alguns pastores, algumas pessoas que eu sigo na internet, que de fato eles bebem vinho, essas coisas, e postam. Assim, mais uma vez, não acho que é errado beber, biblicamente não é pecado, embriaguez sim, a não ser que essa pessoa depois vai embora de carro, aí ela tá cometendo crime, né? Da lei seca. Aí sim, pecou. Mas não posta, cara. Não posta, não fica mostrando pra todo mundo. Você quer fazer, faz dentro do seu núcleo familiar. Você, sua família, você, sua esposa, num restaurante isolado aí, não isolado, né? Mas se você for fazer o consumo de bebida, não toma cuidado para não ficar se expondo isso, não porque é errado, mas porque você não conhece a consciência do seu irmão, você pode sim estar induzindo o seu irmão ao erro. E o que o apóstolo Paulo fala para nós aqui é que é melhor evitar do que levar o nosso irmão a cair. A vida espiritual dos nossos irmãos é muito mais importante do que a liberdade que nós temos de fazer ou não fazer as coisas. Você entende?
E aí o apóstolo Paulo continua falando no versículo 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, se você acha, se na sua consciência você ainda continua crendo que é pecado a bebida alcoólica, tá tudo certo, meu irmão. Fica tranquilo, vai em paz. Só não fica enchendo o saco dos outros, tá bom? Tem gente que enche o saco, sem base bíblica. Mas, se você crê que não é pecado beber bebida alcoólica, ele, depois da vírgula, ele fala aqui, ó, que isso permaneça entre você e Deus. Toma cuidado para não fazer os outros cair na sua liberdade, tá bom? E para encerrar, vou repetir mais uma vez essa frase do apóstolo Paulo aqui. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Talvez você pode estar, não é pecado não sei o que, ir praticar, mas aquilo acaba te condenando, porque você exerce a sua liberdade em Deus de maneira errada. Amém? Então, galera, mais uma vez, perdão do vídeo ter ficado longo, é um vídeo polêmico, é um vídeo difícil, e isso pode surgir vários caminhos, né? Mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, e às vezes a gente começa a pensar em situações hipotéticas que nem a palavra de Deus se preocupou em responder. Então, é isso, gente. Se você concorda, comenta embaixo. Se você discorda também, comenta embaixo de forma educada, de forma sábia, sensata. Compartilha esse vídeo com alguém, pergunta o que a pessoa acha, o que seu líder acha, manda aí, ou não, né? Às vezes não seria sábio compartilhar, mas enfim, espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te edificado. Segue a gente nas redes sociais lá, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Ajuda nós aí. E semana que vem tem mais vídeo 3D com texto, né? Agora eu tenho que pagar essas 3 semanas que eu fiquei sem aí. Deus abençoe vocês, graça e paz, falou!